falar sobre os verbos modais. Nós já falamos um pouco sobre esses verbos no vídeo anterior. É importante imaginar que tem uma categoria grande de verbos auxiliares, né, de verbos que podem ser verbos auxiliares. E dentro dessa categoria grande nós temos os verbos auxiliares mais simples, digamos assim, como o verbo to be, to do e have, tá? Mas dentro dessa categoria grande temos uma categoria específica de verbos auxiliares, tá? Que são os verbos auxiliares modais, ou verbos modais, ou simplesmente modais, modals. E nessa categoria específica nós temos o can e o seu passado could, o may e o seu passado que é might, temos o must, temos o shall, o will e o seu passado would, temos o should e o ought to. E destacando aqui que o ought to é uma exceção à regra, tá? Porque verbos modais não tem a partícula to, via de regra. Então, o ought to é uma exceção. E, inclusive, alguns autores chegam a falar que se trata de um verbo semimodal, tá? Mas vamos falar melhor dos semimodais em outro vídeo. O que caracteriza esses verbos auxiliares especiais, os modal verbs? Bom, uma das características principais é que eles não flexionam com nenhuma pessoa do discurso, tá? Então você pode usar I, you, they, we, que não vai mudar. Você pode muito bem falar might you, might she, might they, might we, may you, may we, may she, can you, can we, can they e por aí vai. Não muda. Outra coisa muito importante é que os modais, conforme o nome já diz, eles expressam uma modalidade. Se você usar um ou outro modal, vai dar uma diferença em uma das modalidades, que pode ser de certeza, mais ou menos certeza, possibilidade, mais ou menos possibilidade de alguma coisa, obrigação, mais senso de obrigação ou menos senso de obrigação, pedido, mais ou menos impositivo, formalidade mais ou menos formal. Então, se você usar um ou outro modal, vai indicar mais ou menos de uma determinada modalidade de acordo com o contexto. Então, vamos aqui para os exemplos, começar com a modalidade certeza. Você fazer uma dedução sobre algo e ter mais ou menos certeza sobre aquilo. Se eu falar, por exemplo, eu tô numa festa com vários amigos, uma colega minha tá atrasada e eu pego e converso com outra pessoa e comento com a pessoa: She must be at the beauty salon, that's why she's late to the party. Ela deve estar no salão de beleza. Aqui eu tô dando uma certeza forte de que ela deve estar no salão. Agora, se eu usar may, o modal may, já dá menos certeza. Observe. She may be at the beauty salon, that's why she's late to the party. Ela pode estar no salão de beleza, tá? Também posso usar might. She might be at the beauty salon, that's why she's late to the party. Muitas pessoas falam que may e might não tem muita diferença, mas tem uma corrente que fala que dá diferença sim, porque o might indicaria uma menor certeza que o may. Só que também é importante comentar aqui que há divergências, porque tem corrente que fala que o might sequer deveria ser usado para se referir a presente, como é o caso aqui, ou futuro, que é só o may que poderia ser usado. Tá? E, de acordo com essa corrente, o might deveria ser usado em situações passadas, como past perfect ou present perfect, em construções como might have been, might had been. Só que há muitos que dizem que isso não vale mais, que tanto faz você usar may para passado e might para presente e futuro, que pode trocar de boa. Bom, agora indo para outra modalidade, vamos para probabilidade. Probabilidade de algo acontecer ou não. Se eu falo I will go to the party tomorrow, eu tô dando muita certeza de que eu vou. Agora, se eu uso o modal may, eu já dou menos certeza. I may go to the party tomorrow. Eu já dou, pode ser que eu vá para a festa amanhã. Eu dou menos certeza. Might, segundo algumas correntes, que eu falei, pode usar might. Muitos dizem que não dá diferença, mas outros falam que indica menos probabilidade. Então, se eu falar I might go to the party tomorrow, muitos acreditam que indica uma probabilidade menor ainda de eu ir para a festa. Se eu falar would, eu já estou indicando que é improvável que eu vá, tá?
Aí eu poderia falar I would go to the party if I hadn't to work until late hours. Eu poderia ir para a festa se eu não tivesse que trabalhar. Então eu já estou indicando que é improvável que eu vá, né? Já é um caminho oposto ao dos outros modais. E o shall, eu posso usar aqui? Bom, nesse contexto não cabe usar shall, porque shall ele pode sim ser usado para indicar futuro, mas em situações assim mais formais ou que tem um certo senso de profecia, sabe? Quando você assiste filme, tem lá o rei que tem um filho e o filho cresce escutando do pai, You shall be king one day. Aqui a gente tem essa certeza de profecias, né? Essa certeza de destino, então shall é mais usado nesses casos aí. Agora a modalidade obrigação, é uma frase que dá esse senso de obrigação, de obedecer algo ou alguém. Então se eu falo You should obey your parents, você deveria obedecer seus pais. Aqui não tem um senso de obrigação muito forte, é mais uma sugestão, você deveria obedecer seus pais. E se eu falo ought to, a mesma coisa, a diferença é que o ought to, ele é mais formal e por isso é bem menos usado. Eu posso muito bem falar You ought to obey your parents, a ideia do should, a ideia é a mesma que a do should, tá? Só mais formal. Agora, se eu quiser dar uma ideia assim mais impositiva mesmo, aí eu uso o must. You must obey your parents, tá? Aí sim dá um senso de obrigação bem forte. Ah, Tati, e o shall, dá pra usar aqui? Dá sim. O shall, ele tem também esse senso de obrigação, só que ele é usado em situações específicas, em situações que requer uma certa formalidade e você tem que instruir as pessoas, só que usar um must talvez daria uma coisa muito assim, obrigação, não pegaria muito bem, já que você está num ambiente mais formal. Então, é recomendável usar o shall nesses casos. Por exemplo, numa escola em que tem um aviso para os estudantes da seguinte forma: Students shall not enter this room. Então aqui tem um aviso que é meio que uma obrigação que os alunos devem cumprir, mas é um aviso dado de maneira polida, formal e com senso de obrigação na medida certa, que não é tão exagerado quanto o must. Agora vamos para a modalidade pedido. Um pedido mais ou menos polido, mais ou menos formal, mais ou menos impositivo, tá? Eu posso falar Can I borrow your umbrella? Posso pegar sua sombrinha emprestada. Aqui a gente está usando can no presente e dá um tom mais informal. Agora se eu usar o can no passado, could, já dá um tom mais formal um pouco. Could I borrow your umbrella? Fica até um tom mais polido, então é até mais recomendável que se use. Eu também posso falar May I borrow your umbrella? Dá um tom polido, com uma certa formalidade, mas não tanto assim. E é por isso que as pessoas gostam muito, assim, via de regra é bem usado entre os falantes da língua inglesa. Também poderia falar Might I borrow your umbrella? Ou Shall I borrow your umbrella? Mas aí é um tom muito formal e por isso muito pouco usado. Certo? Ah, Tati, you would, you will, dá pra usar? Desse jeito que tá a frase, não, porque a frase está na primeira pessoa do singular. You would, you will, não dá pra ser usado em tom de pedido na primeira pessoa, seja singular ou plural, tá? É por isso que existe o shall aí. Mas a gente pode muito bem adaptar a frase para passar de primeira pessoa para segunda pessoa, aí dá pra usar os dois tranquilamente. Would you lend me your umbrella, please? Mas também poderia usar o will. Will you lend me your umbrella, please? Só que aqui o will ele tem um tom um pouquinho mais impositivo do que os outros, tá? Do que o would, can, could, may. Então, assim, questão de ser impositivo, ele é o que é um pouco mais. Só que, via de regra, a questão aqui é mais diferença de polidez e formalidade, né? Tom de imposição não tem tanta diferença assim. E é isso, gente. Depois nós vamos falar mais sobre modais e semimodais. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchauzinho!